Com as bênçãos de Deus, damos início à 115ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Edmo Boffetti a fazer a leitura no trecho da Bíblia Sagrada. Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Lido, senhor presidente. Solicito ao vereador Enivaldo a fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direitos Humanos. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Solicito ao vereador Geraldo a fazer a leitura do artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 15. A criança e adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição Federal e nas leis. Solicito à secretária que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Eduardo Delegacia. Beto. Edmo Boffetti. Presente. Enivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 114ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 11 de novembro de 2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que foram favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 114ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio a retirada do projeto de lei 34/2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Anuncio o recebimento do projeto de lei 35/2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Anuncio o recebimento do projeto de lei 36/2019, que dispõe sobre a alteração dos anexos 2 e 3, que entrega a lei municipal número 1954/2017, que trata do plano plurianual para exercício 2019 a 2018 a 2021 e das outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 37/2019, que dispõe sobre a alteração dos anexos 5 e 6, que integram a lei municipal número 2017 a 2018, que trata da lei de diretrizes orçamentárias de 2019 e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 38/2019, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial. Anuncio o recebimento do projeto de lei 39/2019, que autoriza o Poder Executivo do município de Alumínio a contratar operação de crédito com a instituição financeira oficiais e da outra providência. Leitura do expediente recebido aos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do requerimento 624/2019, que prorroga o prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito. Anuncio o recebimento do requerimento 630/2019, que requer de urgência na arrecadação do projeto de lei 39 de apreciação do projeto de lei 39/2019. Anuncio o recebimento do projeto de lei 17/2019L, que dispõe sobre a obrigatoriedade de alinhamento e retirada de fios, cabos e equipamentos excedentes fixados em postes de energia elétrica e telefonia e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 18/2019L, que dispõe sobre a denominação de logrador público, que especifica. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 629/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio, consignação em ata de voto de pesar
pelo falecimento do senhor Valdeci Dias de Carvalho, ocorrido no dia 17 de novembro de 2019. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões, Plenário, vereador Orlando Silva, 18 de novembro de 2019. Professora Meire Barbosa, vereadora. Renato Yoshio Watanabe, vereador. Passamos a respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Valdecir Dias de Carvalho. Leitura do expediente recebido e diversos. Solicito à secretária que faça a leitura da resposta do ofício. Desculpa. Solicito à secretária que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 621/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando o decreto número 2025/2019, que informa que a empresa Transporte Vitória Eireli extinguiu, sem prévia comunicação, diversas linhas em operação do serviço público, considerando que foi decretada a intervenção na prestação de serviço de transporte coletivo urbano e, conforme noticiado na imprensa, a administração locou alguns ônibus, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. 1. A empresa Transporte Vitória Eireli recebeu valores pelos serviços prestados? Se sim, qual o valor pago? 2. Os ônibus foram locados de qual empresa? Enviar cópia do contrato e demais documentos do processo administrativo, parecer jurídico e manifestações. 3. Foi realizada a cotação de preço para a locação dos ônibus? Se sim, enviar cópia. 4. Qual o custo estimado para a locação dos veículos, pagamento de diesel e horas extras dos motoristas? Informar a dotação e os departamentos que os custos serão empenhados. 5. Quantos motoristas estão habilitados para dirigir os ônibus do transporte coletivo? Enviar relação. 6. Enviar cópia da habilitação e curso de transporte coletivo dos motoristas. Sala de Sessões, Plenário, vereador Orlando Silva, 13 de novembro de 2019. Enivaldo de Jesus, vereador. Geraldo Atleta, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Por nome, vereador. 5 minutos com a parte. Obrigado. Eu peço para discutir o requerimento. Pois não, 5 minutos com a parte. Obrigado, senhor presidente. Bom, como é sabido de todos, o transporte público está defasado dentro do nosso município. Foi contratada aquela empresa, a Transvitória, que Vitória não trouxe nada, né? Só trouxe derrota, ainda mais um pouco, para a cidade. Mas graças a Deus que foi embora. Mas dentro do serviço prestado, do péssimo serviço prestado, nós sabemos que o rapaz não trouxe ônibus aqui de graça. Então, e pelo pouco tempo que ele prestou serviço, nós temos que saber, a sociedade quer saber qual o valor pago. Agora, o que me causa maior estranheza é que eu conversei com um dos responsáveis da empresa Transvitória e o responsável do transporte ligou para ele perguntando quantos ônibus rodaram na cidade e quais foram os horários que os ônibus rodaram. Por quê? Porque não tinha fiscalização, eles não sabem, a prefeitura, o responsável do transporte, não sabe quantos ônibus trabalhou na cidade da Transvitória e quais foram as viagens que foram executadas. Aí eu falei para o rapaz, quer dizer então que se você falar para ele que rodaram 10 ônibus durante 24 horas, ele acredita? Pelo que ele me perguntou, ele não sabe de nada. Então, infelizmente, a gente vê que foi feito esse serviço aí emergencial, não teve novamente fiscalização, falhou novamente, agora entrou essa nova empresa com esses novos ônibus locados, que nós estamos vendo também que ainda está deficiente. Pelo menos agora colocaram o Beto Pasqualini, um rapaz que aí tem se demonstrado com grande força de vontade para trabalhar, mas para colocar as coisas em ordem tem que dar para ele autonomia, e motorista. Não adianta ter 50 ônibus parados aqui na porta da prefeitura e não ter motorista.
Por isso o motivo ao qual aqui a gente solicita ao senhor prefeito que nos envie a relação aí dos motoristas. E lógico que todos sabem que para uma pessoa dirigir ônibus tem que ter no mínimo categoria D e tem que ter o curso de transporte coletivo. Caso ao contrário, essa pessoa está ilegal, dirigindo um ônibus com passageiros. Então a gente espera aí do senhor prefeito que eles tenham se atentado, né, a essas questões aí, para não colocar a vida de munícipes em risco novamente. Hoje nós estamos vendo os ônibus rodarem, aparentemente são ônibus que estão totalmente diferentes daqueles que estavam aqui da Transvitória, são ônibus que hoje estão limpos, estão mais conservados, mas agora nós queremos saber quem está atrás do volante. É habilitado? Não adianta saber dirigir. É habilitado? Tem curso de transporte coletivo? Caso não esteja, mais uma complicação para a nossa cidade, ao qual o vereador vai ser responsável novamente, porque não tem motorista no município para fazer o transporte coletivo. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, requerimento. Eu peço palavra. Para o vereador, 5 minutos com a parte. Sempre provocador, né? A discussão sobre esse assunto. O Valdo falou da questão de quem está atrás do volante, do motorista, ter o curso, a categoria. Eu vou num outro ponto, que é o que a gente está ouvindo dizer que vai acontecer aqui dentro da cidade. Pressupõe-se que a pessoa que vai ser contratada para dirigir, Valdo, pela prefeitura, ela seja contratada como motorista. Então a prefeitura vai e recolhe o indivíduo como motorista. Concurso público, em regra, para a nossa cidade, podendo também fazer uma licitação, um edital para uma contratação de mão de obra. É algo estranho, né? Porque você loca o sistema de transporte, aí à parte você faria um edital de licitação para contratar motorista, e aí fica a pergunta, por que você não contrata o serviço de uma vez por todas? Mas corre a boca miúda dentro da prefeitura que o prefeito pretende contratar 5 ou 6 motoristas com um cargo de confiança, que eu acho que é o último escalão, que é o assessor 3 ou o chefe de seção. A pessoa seria contratada como um desses cargos e iria ser designada para ser motorista. Desvio maior de função que esse não existiria se confirmar. Entendeu? E aí geraria um outro problema mais grave. Porque o inicial do motorista, da prefeitura, do concursado, é inferior ao último escalão do cargo comissionado. Então, ele já teria motorista com piso salarial diferente. De todas as irregularidades imaginadas, a pior de todas seria essa, porque ele colocaria pessoas dirigindo o mesmo ônibus, dentro de uma mesma carga horária, e aí iria para outro ponto também. Esse motorista contratado, se isso se confirmar, num cargo comissionado, entendo, não faria jus à hora extra, por cargo comissionado. Então, olha a situação, o rebuliço que está. E o que se fala lá é que a ordem do prefeito era para que se contratasse dessa maneira. Então, quando eu falei lá atrás que a gente torce para que dê certo, a gente torce porque a gente não aguenta mais ver tanta gente sofrendo todo dia. Então a gente torce para que dê certo, porque é o bem comum. Mas não tem como acreditar que algo vai dar certo sem ter um planejamento. Falava com o Beto esses dias, passando uma das tantas reclamações para ele, eu falei que é impossível alguém organizar um sistema de transporte em cima de um ônibus, no volante de um ônibus. Não tem como. Quem organiza o sistema de transporte tem que estar com a sua planilha, com o seu computador, com o carro à disposição para fazer a fiscalização dos horários, saber se está batendo no ponto final e voltando dentro do tempo certo. É impossível. Não tem como a pessoa fazer um negócio desse. Por mais boa vontade que tenha, tem que exigir do prefeito a contratação de motorista. De motorista. Se ele decretou a emergência referente ao transporte, enquanto não se licita, e aproveitou dessa emergência declarada para fazer uma contratação emergencial mediante locação, que use a mesma emergência, já que está nesse imbróglio aí, e que resolva tudo também, com motorista contratado, dentro do mesmo piso salarial. São as minhas considerações. Continue a discussão, requerimento 621. Peço para discutir. Para o vereador, 5 minutos com a parte. Quando o vereador questiona alguém que deveria fiscalizar
qual o número de viagens que ocorreram, qual o número de ônibus que operaram, e que a gente sabe que foram bem poucos, senão nós não teríamos tido tanta reclamação como nós tivemos, é aquela velha máxima, né? Mais uma vez a administração mostra que tamanha incompetência que dá para a raposa vigiar o galinheiro. Você veja bem, agora o cara da Transvitória, por uma falta de controle da administração, pode falar o que ele quiser, que ele prestou, que ele não prestou, por quê? Porque a quem competia, a quem recebe por isso, não fiscalizou, se deixou tocar. E a gente tem falado aqui sobre uma preocupação das coisas que têm que ser planejadas ao longo prazo. Hoje, será que é conveniente a prefeitura chamar 5, 6 motoristas de concurso? Será que a prefeitura vai ter culhão para continuar administrando o transporte? E se não tiver, o que nós vamos fazer com esses motoristas depois que a gente liberar, ou vier aí a fazer um processo de concessão, e que não tiver mais atividades para esses motoristas? O que vai ser feito? Até um tempo atrás não tinha nem carro na cidade, e a gente vê hoje, parece que essa prefeitura metendo o pé pelas mãos mais uma vez. E a gente também, como foi dito, a gente roga para que o sistema de transporte funcione. Mas não quer dizer que isso tem que funcionar contrário à legislação. Tem motorista aí postando em rede social que está trabalhando 14, 15 horas por dia. Onde que está na lei que pode trabalhar? O cara não para descansar, não para fazer nada? O que o cara está fazendo numa situação dessa? Né? Tem notícias aí de que motoristas sem o curso do transporte coletivo estão operando ônibus. E aí isso é bacana? Então, sabe, umas loucuras que tem nessa administração que, sinceramente, é muito complicado. É muito complicado. As pessoas estavam acostumadas a administrar uma coisa que se podia tudo, se fazia tudo. E se desse errado, brigava com todo mundo. Na vida pública não é desse jeito. Na vida pública a situação é diferente. Então, é uma pena a gente ter que ouvir isso. Eu não sei, eu vou ter que ver. Poxa, será que é a obrigação do vereador fiscalizar? Mas não esse tipo de fiscalização. Não essa fiscalização de saber o horário, quantos ônibus operaram lá. É um absurdo, sabe? Como outras coisas, a gente já falou aqui sobre a questão da própria tributação. Mais uma vez, a gente dá o galinheiro para a raposa cuidar. Mais uma vez, fica numa situação dessa e vem falar Transvitória, que empresa, isso era uma porcaria, um lixo de situação que trouxeram para cá, não sei nem onde arrumaram, se isso pode ser chamado de empresa. A empresa, outro dia o cara falou que a empresa Transvitória, que empresa é essa? Né? E a gente vê uma situação hoje desse tipo de questionamento. Então, como foi dito, a gente roga para que o sistema funcione, mas que se faça dentro da lei. Não existe um motorista entrar às 4 da manhã e sair às 11 da noite. Ficar o dia inteiro atrás de um volante dirigindo. Ou colocar um monte de gente, como estão fazendo aí, num motorista sem o nível num curso de transporte coletivo para conduzir um ônibus desse. Né? Alguém que tem que dar um exemplo da lei, não cumpre a lei. Nessa cidade está virando, está virando terra do Lampião, entendeu? A situação é essa, a verdade é essa. A verdade é que a Câmara tem que se posicionar, né, como instituição e dar um chega para lá realmente, porque cada barbaridade que a gente vê acontecendo aqui que nos preocupa bastante mesmo. E esse tipo de requerimento é um dos requerimentos que a gente mostra como as pessoas estão batendo cabeça. É o que tem aí a ponderar, evidentemente, colocando o nosso voto favorável no requerimento. Continua em discussão requerimento 621. Ninguém querendo fazer outra palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Edmund Bofete. Aprova. Enivaldo. Aprova. Requerimento 621 aprovado por 8 votos. Solicito à secretária que continue com a leitura do requerimento. Requerimento número 622/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que os motoristas do agendamento do Departamento de Saúde fazem viagens para fora do município e têm direito ao reembolso da diária, diante disso, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Como é feito esse reembolso? 2. O reembolso dos motoristas está em dia? 3. Qual é o valor da diária feito por viagem? 4. Favor encaminhar a prestação de contas do adiantamento feito nos últimos 6 meses, juntamente com o relatório das viagens feitas pelos motoristas. Sala de sessões, plenário vereador Orlando Silva, 14 de novembro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 623/2019.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os ônibus estão rodando na gratuidade há cerca de um mês, diante disso requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Qual o consumo de diesel que foi utilizado no período? 2. Qual pasta e ficha de empenho foram utilizadas para tal empenho do consumo? 3. Favor encaminhar uma estimativa de valores de pelo menos 3 meses desses consumos versus comparativo mês ao qual foi utilizado na gratuidade. 4. Favor encaminhar cópia dos boletins desse período dos ônibus utilizados para transporte coletivo municipal e enviar documentos que autorizam o Executivo a fazer a gratuidade. Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 14 de novembro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 625/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que recebemos inúmeras reclamações sobre a falta de produtos de limpeza para os munícipes no prédio do Pronto Atendimento, Centro de Saúde e Núcleo de Especialidades, bem como papel higiênico e copos descartáveis. Considerando que os produtos adequados para higiene pessoal e limpeza para diminuir o risco de infecções e proliferação de germes e bactérias é que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Quem é o responsável pela compra desses produtos? 2. Estão faltando produtos de limpeza, bem como papel higiênico e copos descartáveis? 3. Favor encaminhar cópia das 3 últimas compras desses produtos. Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 14 de novembro de 2019, Bengala, vereador. Requerimento número 626/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando as várias reclamações referentes à falta de abastecimento de água por parte dos moradores de áreas rurais, onde não há atendimento pela Sabesp, sendo a prefeitura responsável pela distribuição de água. Considerando que, segundo relatos, alguns moradores já estão há 6 dias sem o abastecimento. Considerando que o acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial e está intrinsecamente ligado aos direitos à vida e à saúde, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Por qual motivo os moradores dos bairros estão ficando constantemente sem o fornecimento de água? 2. Diante de tantas reclamações, inclusive para a assessoria do prefeito, por que o problema ainda não foi resolvido? 3. Quem está responsável pelo departamento e seus funcionários de entrega nas casas? 4. Os motoristas e ajudantes recebem horas extras aos finais de semana e feriados? Se sim, encaminhar cópia dos pontos dos últimos 3 meses. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 14 de novembro de 2019, Bengala, vereador. Requerimento número 627/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Adair Pires de Campos, número 20, próximo à chácara Buscapé, no bairro Areia Branca, há uma deficiência de iluminação pública, considerando que tal deficiência coloca moradores que ali transitam em risco, ficando submissos a ações de infratores face tal deficiência de iluminação. É que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível que se realize a manutenção dos pontos de iluminação do local? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 14 de novembro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 628/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os moradores na rua Antônio Sampaio da Silva, bairro Irema, vêm sofrendo com as condições precárias que se encontram o acesso às residências locais, considerando que em tempos de chuva o acesso dessas residências ficam prejudicados pela grande quantidade de barro, impossibilitando até mesmo a passagem da ambulância, caso algum morador necessite de atendimento. Considerando que o assunto já foi abordado no requerimento 431/2019, de autoria desse vereador, onde o Poder Executivo demonstrou a intenção de melhorias para a rua, porém até o momento nenhuma providência foi tomada. Requer a mesa ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Há a possibilidade de que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento da rua a fim de melhorar as condições para os moradores do local? A. Se sim, qual prazo? B. Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 14 de novembro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Leitura do expediente recebido de diverso. Solicita a secretária que faça a leitura da resposta do ofício número 3 de 2017/2019, de autoria de todos os vereadores, sobre a permanência do posto eleitoral do município de Alumínio.
Ofício número 192/2019. Assunto: permanência do posto eleitoral no município de Alumínio, São Roque, 31 de outubro de 2019. Senhor presidente, informo que devido ao baixo número de eleitores que têm comparecido ao posto provisório instalado nessa municipalidade para a coleta dos dados biométricos, este juiz eleitoral está encerrando nessa data as atividades no citado posto, não sendo dessa forma possível nesse momento o atendimento ao solicitado através do ofício 3.217/2019 desta Câmara Municipal pelos vereadores Eduardo Delegacia, Geraldo Atleta, professora Meire Barbosa, Bengala, Alexandre Amaral, Beto, Edmo Bofete, Enivaldo e por Vossa Senhoria. No ensejo, apresento a Vossa Senhoria protesto de respeito e consideração. Diego Ferreira Mendes, juiz da 131 Zona de São Roque, São Paulo. Passamos ao tema livre, que temos escrito Geraldo Atleta por 15 minutos uma parte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores, amanhã completa-se 50 dias. 50 dias que o transporte coletivo vive um caos enorme. Vive uma situação, o município, por causa disso, o sofrimento dos munícipes, a dificuldade enfrentada por esses munícipes, nunca foi tão grande, jamais, na história de Alumínio em 27 anos. Além da falta de segurança, que nós constantemente vimos através das redes sociais, das reclamações pessoais, ou por telefone, ou de qualquer outra forma que nos fazem diretamente os munícipes, né? Quantos ônibus perderam o freio, porta aberta, com crianças viajando nesses ônibus, idosos com pouca mobilidade, pessoas que se dirigiam às localidades para tratar de saúde, seja o centro de saúde, o pronto atendimento, então com dificuldade na saúde, e ainda essa imensa dificuldade no transporte coletivo que deixou alunos sem aula, mesmo a escola ofertando lá aos professores a sala de aula. Muitos profissionais, muitos trabalhadores munícipes nossos, à beira de perder emprego, até perdendo emprego. Lamentavelmente, 50 dias amanhã. Lamentavelmente, eu até queria usar aqui o termo proferido pelo vereador Alexandre durante a discussão de um requerimento. Ele diz assim: olha, a Câmara Municipal tem que se posicionar como instituição. Já se posicionou. Já se posicionou, ainda que não seja o posicionamento que a comunidade gostaria que pudesse ter sido feito, porque nós pudemos chegar até o momento em que está tramitando em nossa casa um processo de cassação do mandato do prefeito por essa questão do transporte coletivo. Aí muita gente diz, mas agora é que veio à tona uma improbidade administrativa que se pudesse instaurar um processo de cassação, uma comissão processante para que avaliasse se é possível ou não a cassação do senhor prefeito municipal. E todos nós aqui imaginávamos que no momento em que se instaurasse o processo, se formasse a comissão processante, o Poder Executivo tomaria medida para que não acontecesse mais o que vem acontecendo no transporte coletivo. Infelizmente, cada dia piorava mais. Até que no dia 7 de novembro, o prefeito tomou uma atitude e a comunidade ficou esperançosa de que na segunda-feira, dia 11 de novembro, teria pelo menos 8 ônibus com fabricação entre 2014 e 2015, segundo o documento impetrado pelo prefeito, rodando no nosso município. Aí o cidadão ficou esperançoso, mas a partir do momento que isso não aconteceu, aí a revolta se tornou maior ainda. A revolta foi maior do que já era. E a situação cada vez se agravando, ainda que nós temos visto servidor público interessado, buscando se doar, se dedicar a melhorar essa situação. Mas veja bem que a situação não é só política, ela é técnica,
ela tem uma série de problemas legais com relação a essa questão do transporte coletivo. Aí nas redes sociais, muitos escrevem lá, mas esses vereadores deviam afastar o prefeito. Não é? Poderia mesmo. Se no dia 21 de abril de 1993, o país votasse no parlamentarismo. E muita gente, eu tenho certeza, que votou no presidencialismo, toma essa postura hoje, querendo que nós fôssemos um município ou um país parlamentarista, onde uma situação dessa aí, o prefeito, o presidente da república que fosse, já teria caído há muito tempo. Porque o parlamento faria a maioria e já teria afastado o prefeito. Mas no sistema que nós vivemos hoje, não é possível. Nós tomamos todas as medidas que eram cabíveis da Câmara Municipal. Estamos tomando. Aí, muitos publicam lá nas redes sociais, eles não se entendem, os vereadores não se entendem, o prefeito não se entende. É que o prefeito está difícil de entender mesmo, com a situação que está aí. Quantas e quantas vezes a Câmara Municipal, não um vereador, como já aconteceu muitas vezes, eu pessoalmente mesmo, mas a Câmara Municipal, em sua totalidade, senhor prefeito, que atitude nós vamos tomar? Dia 30 de setembro vence o contrato. Pode deixar que nós vamos resolver. Não resolveu nada. Não se resolveu nada. E dizer que não sabia não tem como, porque no dia 1º de janeiro, quando tomou posse aqui, antes disso, houve, depois da eleição, um período de transição de governo, onde se tomaria conhecimento de tudo que vem acontecendo no município. Será que não tinha informação lá que no dia 30 de setembro de 2019 vencia o contrato com a Jundiá? Ou se renovaria, ou se tomaria qualquer atitude para que o transporte coletivo não virasse o caos que virou? Claro que sabia. Tanto sabia que nós discutimos quantas vezes com o senhor prefeito municipal e nada se resolveu. Aí, eu vou dizer para os senhores aqui que realmente a Câmara se entende. Primeiro, quando levava as propostas em conjunto. Não foram nem uma, nem duas, nem 3 vezes, foram muitas. Vejam, senhores, a emenda impositiva. Que o parlamento, se fosse o parlamentarismo, faria com todo o valor do orçamento anual. Todo ano faria isso. O parlamento iria fazer toda a programação de gastos com o dinheiro público e o executivo só executaria. Mas hoje não. Quem faz a programação, a Câmara só vota. E aí tem uma parte que hoje funciona como emenda impositiva, que para o ano que vem é no valor de R$ 932 mil. Não é? Aí vejam, senhores, que nós nos entendemos muito bem, porque podia muito bem um valor desse dividir por 9 e cada um apresentar lá um programa, uma obrinha, alguma coisa lá, do valor de 1/9. Muito pelo contrário, nós fizemos com a totalidade desses valores a aquisição de um raio-x digital, cuja licitação foi dia 13 de novembro, de um ultrassom, cuja licitação foi no dia 13 de novembro, e de uma van para transporte de atletas para o Departamento de Esportes, cuja licitação foi dia 6 de novembro. Então, aí eu mostro que a Câmara Municipal se entende, sim. Da mesma forma, nós fizemos agora emenda impositiva para o próximo ano. Então, a Câmara se entende. Então, nessa situação, ela não existe, de dizer que a Câmara Municipal não se entende. Aqui, pode muitas vezes não haver o consenso, como, de fato, muitas vezes, em muitos assuntos, nós pensamos diferentes. Mas há o bom senso, que é o importante. Então, o parlamento no município tem funcionado. Infelizmente, nós não temos visto da mesma forma no Poder Executivo. Aí, com todo esse caos, com essa dificuldade toda que nós estamos vivendo no município, principalmente com relação ao transporte coletivo, porque tem outros, mas principalmente com o transporte coletivo, hoje foi protocolado aqui na Câmara Municipal o projeto de lei número 39/2019. Vejam, senhores, que numa situação difícil que já estamos vivendo, não é? Que quando vai se discutir com o prefeito municipal com relação ao transporte coletivo, por exemplo, não tem como pôr dinheiro nisso, não tem dinheiro, não é? Aí o senhor prefeito municipal está propondo, através do projeto de lei 39, que nós aprovemos a possibilidade dele contratar crédito no valor de 9 milhões de reais, ou seja, emprestar dinheiro. Sendo que na própria mensagem do senhor prefeito municipal, ele já diz aqui, olha, está escrito aqui assim,
Tal situação tem afetado enormemente o equilíbrio financeiro do município, devendo-se aí contar com a enorme dívida que nos foi deixada pelas administrações anteriores, na ordem de 50 milhões. Você já tem uma dívida de 50 milhões, nós vamos fazer um endividamento maior ainda. A que preço? A que juros? Qual o valor disso? Que reflexo vai trazer isso para o nosso município? Aí ele diz aqui que esse valor é para pavimentar lá Oncinhas, Vale Grande, Terecinos, Colibri, Figueiras. Eu não sei o que ele vai dizer, ou o que ele já está dizendo lá para os munícipes daquele bairro, que merece esse benefício, merece. Mas que infelizmente não dessa forma. Não dessa forma. Tirando o couro da municipalidade. Que já, não é? Se tivesse condições financeiras, já teria resolvido até o porão do transporte coletivo. Já teria resolvido. Aí, na mesma mensagem, o prefeito diz assim: no grave momento financeiro enfrentado pelos entes federativos, cabe ao gestor recursos junto ao sistema bancário como única alternativa para a realização de investimentos em infraestrutura frente à já mencionada calamidade financeira que se tem enfrentado. Ele está dizendo aqui que nós estamos enfrentando calamidade financeira e está propondo para nós aprovar o empréstimo de 9 milhões. Ele mesmo está dizendo na própria mensagem que devia justificar esse empréstimo. Ele mesmo está justificando que nós devemos fazer dessa forma. Então, é lamentável nós termos que estarmos discutindo um projeto como esse aí. Ainda ele escreve assim, ó, com o objetivo de manter as finanças municipais dentro de parâmetros adequados. Ele pede que, para que faça isso, que ele mantenha dentro de parâmetros adequados, que nós aprovemos uma proposta dessa. Que parâmetros adequados é esse? Se nós já estamos com uma dívida elevadíssima, com causa enorme, se nós... Aí lá embaixo ele pede a nossa sábia manifestação. Ele vai ter, eu tenho certeza desse plenário, a nossa sábia manifestação. Eu tenho certeza absoluta disso aí. Aí nós vamos mostrar mais uma vez que esse parlamento aqui se entende, sim, que de fato se entende. Porque amanhã, quem é que vai responder por uma possível falta de medicamento, por uma possibilidade aí de vir até não pagar servidor público, por causa do endividamento que se aumentaria com a nossa possível aprovação? Vejam, tem cabimento numa situação dessa aí? Então, olha que momento que nós temos que viver aqui de reflexão, não é? Então, esse parlamento aqui é sábio sim, e vai demonstrar isso aí, é corajoso acima de tudo, e não vai se deixar se impor por uma situação aí, de qualquer tipo de pressão que pudesse haver, de uma situação que aquele povo já vive de dificuldade, de falta de pavimento, toda a vida. E agora, eles mesmos, que já sofrem, são os que mais sofrem, inclusive, das duas pontas do município, são os que mais sofrem com a calamidade do transporte coletivo, com a falta de transporte coletivo, com a falta de segurança desse transporte coletivo. São os que mais sofrem, não é? E já vem sofrendo, nós sabemos, por causa da pavimentação. E não adianta ir lá apelar para aquelas pessoas, senhor prefeito, dizer assim, olha, está vendo? Eu queria soltar aqui, mas olha aqui, a Câmara não aprova. Mas claro que não vai aprovar uma situação dessa. Não tem cabimento. É uma irresponsabilidade. Não é? Como que nós podemos, a comunidade, acreditar em nós como vereadores para avaliarmos o município e tomarmos posicionamento? Não é? É o momento que nós vamos mostrar lá para o Poder Executivo e também para a comunidade, que nós temos um posicionamento sério aqui, de seriedade, não é? De hombridade, de preocupação com o município, não só do momento que nós estamos vivendo, para amanhã. Não. A preocupação é com a vida do município. Hoje nós estamos aqui. Amanhã nós poderemos não estar mais aqui e não podemos ser responsáveis
por uma calamidade maior ainda do que essa transporte coletivo, por causa de uma situação como uma proposta como essa aqui. Acho que não tem cabimento. Eu não sei quem está assessorando o prefeito numa situação dessa aqui, mas não tem cabimento isso aqui. Não cabe. Né? Eu tenho certeza que qualquer cidadão que fizer uma avaliação melhor, até aqueles munícipes que moram nos bairros citados aqui, que seriam pavimentados, fazendo uma avaliação bem profunda e bem séria mesmo, não aprovaria um projeto como esse. Então, senhor presidente, senhores vereadores, era isso que nós tínhamos a manifestar nessa tarde aqui, nessa noite. Passamos agora ao tema livre, que tem com 15 minutos uma parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população que está aqui presente e aqueles que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, meu boa noite. Bom, em relação a tudo aquilo que o Geraldo explanou aqui nessa noite muito bem, não tem muito o que falar, né? Mas, apenas ponderando alguns pontos, ao invés de se querer fazer um empréstimo de 9 milhões para asfaltar os bairros que merecem, com certeza, já mereciam, na verdade, estar todos asfaltados, né? Que se termine o serviço da Areia Branca, que se faça lá na Areia Branca um serviço de qualidade. Que se termine o serviço lá na Areia Branca. Eu tenho certeza que lá não vai gastar 9 milhões. Lá vai gastar muito menos. Que o serviço do Briquituba aqui tenha fiscalização e que seja feito ali um serviço de qualidade também. Não tapa-buraco como está sendo feito até o presente momento. E serviço ao qual que tudo garante que não vai ficar bom. Né? Que tudo, a princípio, a vista grossa. Então, administrar a cidade se administra com responsabilidade. E graças a Deus que a Câmara Municipal tem responsabilidade de não aprovar uma loucura dessa. Isso é uma loucura. Eu não vejo isso como boa administração, não. Isso eu vejo como uma loucura. Em querer afundar mais ainda o município naquilo ao qual essa gestão está fazendo. Lógico que o prefeito pode ter pego a prefeitura com algumas dívidas de gestões anteriores. Claro, pegou. Mas não nessa condição e nessa situação. Engraçado que na mensagem ele fala que a prefeitura está com dívida de mais de 50 milhões. Então mais de 50 milhões eu posso entender que pode ser 100. Se é mais, 100 milhões é mais de 50. Então olha a loucura. Já imaginou a gente aprovar aqui 9 milhões? Então é até uma boa a gente fazer um pedido para o senhor prefeito, para ele estratificar para a gente de onde é essa dívida, né? Em quais setores estão essas dívidas, porque se atingiu a 50 milhões, mais de 50 milhões. Mas o meu motivo nessa noite, de estar vindo aqui, a essa tribuna, no dia 15 de novembro agora de 2019, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela completou 68 anos no Brasil. A igreja ao qual eu faço parte, tenho orgulho e a honra de dizer que eu estou atualmente no ministério como pastor auxiliar desse ministério que está no Brasil há 68 anos. Somente em Alumínio nós estamos aqui há 43 anos. 43 anos que nós temos procurado levar a palavra de Deus com amor, com respeito ao próximo, obedecendo a palavra de Deus que diz para nós irmos e pregar o Evangelho a toda criatura. Igreja essa que foi fundada no ano de 1923, em Los Angeles, na Califórnia, pela então missionária Aimee Semple McPherson. Ela fundou essa igreja em 1923. Ela está no hall de uma das 100 pessoas que mudou a história do país, do mundo. Essa mulher, através da pregação do Evangelho, o qual tem a pregação do Evangelho, que prega que Jesus Cristo salva, cura, batiza, deixa eu corrigir, senão vão puxar minha orelha. Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e em breve voltará. Essa é a pregação do Evangelho Quadrangular. Uma igreja que está fundamentada dentro da Palavra de Deus, que ela veio para o Brasil através do missionário Harold Williams, e hoje
para se ter noção, a Igreja do Evangelho Quadrangular conta com aproximadamente 17 mil igrejas em todo o país. Hoje, são aproximadamente, aí, segundo o IBGE, no ano de 2010, mais de 2 milhões de membros na Igreja do Evangelho Quadrangular. Sem dizer que ela está espalhada, né, em todos os continentes. A Aimee Semple McPherson, ela falou uma palavra que o sol nunca iria se pôr sobre a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, de fato, quando o sol está se pondo aqui, lá do outro lado está nascendo sobre essa bandeira. Então, o meu motivo de vir aqui nessa noite, lógico que com responsabilidade, que nós temos como o mandato que nos foi confiado através do voto popular, mas também aqui fazendo menção da Igreja do Evangelho Quadrangular, ao qual eu disse que ao qual eu faço parte, e tenho orgulho de dizer que é uma igreja séria, uma igreja que está preocupada com o bem-estar do ser humano, independente, como eu disse, respeitamos a crença de todos, né? Mas nós temos no país o nosso espaço também de dizer que Jesus Cristo ama o Brasil, né? Assim como tem sido o lema para muitos, né, que o nosso Deus é acima de todos. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem presente. Pois não, Se não vereador. houver nenhum colega inscrito na tribuna livre, solicito seja suprimido o intervalo. Coloco em discussão o pedido do vereador Alexandre de suprimir o intervalo regimental. Coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aquele que for favorável para essa questão, ao contrário, aquele que se levantar. Está aprovado o pedido do Alexandre de suprimir o intervalo regimental. Dando início na ordem do dia, temos redação final do projeto de lei 30/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para exercício de 2020. Solicito à secretária a fazer a leitura do projeto de lei e os seus pareceres. Autógrafo número 2094-2019, de 18 de novembro de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2020. A Câmara Municipal de Alumínio resolve aprovar, com outra redação, o projeto de lei número 30/2019, de autoria do Executivo, a saber: artigo 1º. O orçamento fiscal do município de Alumínio para o exercício financeiro de 2020, discriminado pelos anexos integrantes dessa lei, estima a receita em R$ 79.400.000 e fixa a despesa em idêntico valor. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receita, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes dessa lei, com os seguintes desdobramentos: receitas correntes, R$ 78.598.850. Receita tributária, R$ 10.030.700. Receita de contribuições, R$ 800.000. Receita patrimonial, R$ 109.550. Receita de serviços, R$ 14.000. Transferências correntes, R$ 67.493.600. Outras receitas correntes, R$ 151.000. Receitas de capital, R$ 801.150. Operações de crédito, R$ 1.000. Alienação de bens, R$ 150. Transferência de capital, R$ 800.000. Total da receita, R$ 79.400. Artigo 3º. A despesa será realizada na forma dos quadros integrantes dessa lei, conforme discriminação seguinte: despesa por órgão da administração: Câmara Municipal, R$ 4.829.500. Prefeitura Municipal, R$ 74.570.500. Total da despesa, R$ 79.400. Segundo, despesa por unidade da administração: 010000, Câmara Municipal de Alumínio, R$ 4.829.500. 020100, Gabinete do Prefeito, R$ 3.152.000. 021200, Departamento de Esporte e Lazer, R$ 1.296.000. 021400, Departamento de Saúde, R$ 15.519.000. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado nos termos da Lei 2050/2019, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, a: primeiro, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10%
das dotações do orçamento da despesa. Segundo, transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, projeto, atividade e operações especiais, dentro do mesmo órgão orçamentário, de conformidade com o artigo 167, sexto da Constituição Federal, no limite de 10% de cada dotação orçamentária. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante ato da mesa da Câmara Municipal, à suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para as coberturas sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, observando o limite referido no inciso 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Não onerarão o limite previsto neste artigo os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas ao pagamento de pessoal, obrigações patronais, PASEP, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e de recursos repassados de outros órgãos governamentais através de convênios. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Alumínio, 18 de novembro de 2019. Renatinho Watanabe, presidente. Professora Meire Barbosa, primeira secretária. Continua a discussão. Coloca em discussão a redação final do projeto de lei 30 de 2019. Em discussão. Ninguém querendo fazer outra palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Redação final do projeto de lei, aprovado por 8 votos. Discussão única do requerimento 630/2019. Solicita a secretária a fazer a leitura do projeto de lei e os seus pareceres. 630. Requerimento número 630/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requeremos, nos termos do artigo 226(3) do Regimento Interno, concessão de regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei número 39/2019, que autoriza o Poder Executivo do município de Alumínio a contratar a operação de crédito com instituições financeiras oficiais e da outras providências. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 18 de novembro de 2019. Eduardo da Delegacia, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Justificativa. A urgência se justifica no sentido de deliberar sobre o projeto de lei que pode impactar ainda mais as contas públicas, pondo em risco a estabilidade orçamentária municipal. Trata-se a iniciativa de tipo de projeto que requer urgência de votação. Eduardo da Delegacia, vereador. Coloca em discussão única o requerimento 630. Em discussão. Ninguém querendo fazer outra palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 630, aprovado por 8 votos. Passamos então à discussão, primeira discussão do projeto de lei 39/2019, que autoriza o Poder Executivo do município de Alumínio a contratar a operação de crédito com a instituição financeira oficiais e da outras providências. Solicita a secretária a fazer a leitura do projeto de lei e seus pareceres. Alumínio, 13 de novembro de 2019. Mensagem número 39/2019. Excelentíssimo senhor presidente, a proposição de lei que ora temos a elevada honra de submeter à apreciação desse nobre legislativo autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A. e Caixa Econômica Federal e da outras providências. Justificativa. É de conhecimento público a fase em que todos os munícipes do Brasil estão passando com baixa arrecadação e dificuldades de obtenção de recursos de outras esferas governamentais. Tal situação tem afetado enormemente o equilíbrio financeiro do município, devendo-se aí contar com a enorme dívida que nos foi deixada pelas administrações anteriores. Esta da ordem de mais de 50 milhões de reais, que tem inviabilizado a execução de empreendimentos imprescindíveis ao atendimento às necessidades da comunidade aluminense. Diante desse cenário, a atual gestão busca, com responsabilidade, alternativas para o melhor gerenciamento das demandas que diariamente são apresentadas para a administração. Dito isso,
pretende o município buscar recursos junto às instituições financeiras mencionadas no projeto, com o intuito de promover a pavimentação asfáltica nos bairros Oncinha, Vale Grande, Três Sinos, Colibri e Figueiras. Recentemente, esses bairros foram contemplados com a ligação de água potável. Queremos agora beneficiar os moradores desses bairros com a pavimentação asfáltica das ruas, proporcionando uma melhor qualidade de vida para aqueles que ali residem. Com esclarecimento de que são corriqueiras operações de crédito envolvendo financiamento de obras a serem realizadas pelos municípios, em especial no grave momento financeiro enfrentado pelos entes federativos, cabe ao gestor buscar recursos junto ao sistema bancário com única alternativa para a realização de investimentos em infraestrutura frente à já mencionada calamidade financeira que se tem enfrentado. Tais operações de financiamento passam por rigorosa análise das condições de endividamento dos municípios pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, com o objetivo de manter as finanças municipais dentro de parâmetros adequados. Essa análise, por óbvio, é também efetuada pelo órgão financiador, que procede a detalhada análise da capacidade de endividamento do município contratante, com o objetivo de evitar futuras inadimplências. O governo municipal está certo de que o município se encontra dentro dos limites exigidos pelos órgãos técnicos, inclusive a Secretaria do Tesouro Nacional, no que concerne a sua capacidade de endividamento e pagamento. Ademais, a solicitação de autorização legislativa não implica na automática concessão de recursos, sendo apenas uma das etapas de longo processo a ser cumprido, tratando-se do primeiro passo, que é, no entanto, condição sine qua non para sua concretização. Além das análises já mencionadas, a liberação depende ainda do cumprimento de trâmites burocráticos entre o órgão financiador e os órgãos reguladores federais. Sendo assim, rogamos, pois a pronta atenção na análise do projeto em tela, que com certeza obterá desse nobre e esclarecido legislativo a sábia e merecida aprovação. Valemo-nos da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, os seus ilustres pares, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 39/2019. Autoriza o Poder Executivo do município de Alumínio a contratar operação de crédito com instituições financeiras oficiais e da outras providências. O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito com instituições financeiras oficiais até o valor de R$ 9 milhões, nos termos da Resolução CMN número 4.589, de 29/6/2017, e suas alterações, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, assim destinados. Primeiro, R$ 9 milhões para execução de obras de pavimentação asfáltica nos bairros Oncinha, Vale Grande, Três Sinos, Colibri e Figueiras, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Os recursos provenientes da operação do crédito autorizado serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no artigo anterior, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento em créditos adicionais, nos termos dos incisos 2, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar 101/2000 e artigos 42 e 43, quarto da Lei número 4.320 de 1964. Artigo 4º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais dentro dos limites do crédito e encargos contratados, destinados a fazer face ao pagamento de obrigações decorrentes da operação hora autorizada. Artigo 6º. Para o pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica a instituição financeira contratada a autorizar a debitar na conta corrente de titularidade do município
mantida em sua agência, a ser indicada no contrato em que são efetuados os créditos dos recursos do município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo 1º. No caso de os recursos do município não se encontrarem depositados na instituição financeira contratada, fica a instituição financeira depositária autorizada a debitar e posteriormente transferir os recursos àquela nos montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados na forma estabelecida no CAPT. Parágrafo 2º. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 7º. Para assegurar o pagamento integral das operações de crédito contratadas nos termos dessa lei, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou dar garantias admitidas em direito. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 13 de novembro de 2019, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei. Eu peço a palavra, presidente. Pode não, vereador. 15 minutos com a parte. Não tem como passar batido. Quando todo o resto do município funciona de forma adequada, e você olha a criação de um sistema zero de tarifa para o ônibus, e acredite, tem a ver com o que eu vou falar, tá? Não estou saindo da pauta. É uma política pública interessante de ser realizada dentro do município. Então tudo funciona. Não falta o remédio, as escolas estão limpas, não chove dentro da escola, tudo funciona. Você implanta essa tarifa zero. Quando eu falo tudo funciona, a gente vai para a parte financeira. O município não acumula ano a ano déficit nas contas públicas. Aí você acredita, bom, isso é uma política pública implantada de qualidade voltada ao serviço público e ao atendimento da população. Se faz um paralelo e chega nessa conclusão. Quando tudo não funciona e se implanta algo assim, que ainda assim não funciona, você sabe que isso é uma tentativa marqueteira, politiqueira, de falar, bom, tá vendo, eu estou tentando fazer alguma coisa. Partindo do pressuposto que o município, no meio de uma crise do sistema de transporte, concede a gratuidade do sistema de transporte, você tem que acreditar que as finanças públicas do município estão todas em ordem. E se estão todas em ordem, o município não precisa emprestar dinheiro. Esse projeto aqui ele tem um objetivo muito específico, que é dar munição para o prefeito poder atirar em vereador. Porque você pode escrever que amanhã já vai estar anunciando, óbvio, se o resultado for pela rejeição, e eu já adianto meu voto pela rejeição, quem não quer que coloque asfalto nos bairros rurais são os vereadores, eu quis. Só que ele não vai explicar que custo. Porque se tivesse discernimento mínimo, não mandaria um projeto desse. Porque enuncia na própria mensagem do projeto que o município tem contraído em dívida mais de 50 milhões. Enuncia no próprio projeto que está em causa orçamentária e que reconhece a gravidade orçamentária de todos os municípios. Fala que a aprovação é imprescindível para a implantação de política pública. Sabe qual política pública o município de Alumínio aguenta nesse momento e que a população espera? É política pública de qualidade. É uma sensação de bem-estar social. O cara entre dentro do posto de saúde, ele esteja limpo, organizado, que o médico atenda no horário e que não falte remédio. E que tenha papel higiênico dentro do banheiro, olha que absurdo. Que ele passe pela rua, ela não esteja tomada de mato e de buraco. Que o filho vá para a escola no horário certo e volte para casa no horário certo. E que esteja numa escola que o banheiro esteja limpo. E que a merendeira não trabalhe com uma sombrinha aberta para poder fazer a refeição dessa criança. É bem-estar social que o prefeito tem que pensar. Qualquer outra coisa que venha tentar implantar é populismo barato, covarde. Se acha que atirando, agredindo, que ele resolve os problemas dele, eu sinto informar, prefeito. Câmara Municipal não é sindicato. É diferente. É diferente, porque daqui se remove a pessoa só no voto. É pelo voto que tira as pessoas daqui. Então tem uma inamovibilidade garantida nos 4 anos de mandato.
Não vai sair na força. E ninguém tem medo de tiro de espingardinha de chumbo. Então, esse projeto aqui é um fake, é algo produzido única e exclusivamente para tentar fazer média. Como pode, na obrigação do mandato que nós temos, nesse dever que nós temos aqui, autorizar uma loucura dessa? No município que tem uma dívida anunciada pelo próprio prefeito de 50 milhões de reais, autorizar que se empreste 9 milhões de reais. É impossível algo desse tipo. Não consegue coordenar o custo geral do município à receita corrente líquida. Todo ano a gente deve um pouquinho. Fala que é imprescindível a aprovação. Sabe o que é imprescindível? É fazer contenção de gastos. Falei na sessão passada pedindo aqui para ele fazer algo simples, muito simples na administração. Cancelar todos os empenhos para enquadrar o que a gente arrecadou dentro daquilo que vai ser gasto. E vem num momento desse com uma palhaçada dessa. Porque isso aqui é palhaçada. Não tem outro nome que possa dar para isso daqui. Populismo do mais chulo, do mais barato. E eu estou disponível, esperando, obviamente, as atitudes que ele vai tomar em relação a isso, para poder explicar para cada uma das comunidades, onde cotidianamente eu circulo, o porquê esse projeto merece rejeição. Porque eu não posso, à custa do populismo e do desespero do prefeito municipal, aprovar um projeto que pode significar uma ruína financeira e fiscal do município, afetando folha de pagamento de servidor, porque aqui não fala em quantas vezes que vai dividir, se é 100, 24, 12 vezes. Eu não posso, dentro dessa insanidade do projeto de lei, colocar em risco, como o Geraldo bem falou, a compra de remédio, ou prejudicar ainda mais um sistema de transporte já caótico. Então não tem como entrar na pilha e na loucura do executivo, né? A responsabilidade do mandato que nós temos aqui é inclusive para enfrentar situações mentirosas como essa. E a gente enfrenta de peito aberto. A gente espera um dia, estando aqui ou na prefeitura, ou se não estiver em nenhum dos dois lugares, ver anunciar para as comunidades rurais melhorias. No passado, ele cita aqui a questão da água, os vereadores que estavam no mandato do quadriênio de 2009 a 2012, sabem o que a gente teve que enfrentar aqui para permitir que a Sabesp levasse água lá. A gente espera que vá muito mais benefício às comunidades rurais. Agora, o que não pode ser aceito é que dentro de uma mentira grossa dessa, do município, que de 2 anos e 11 meses de gestão, 2 anos, 3 anos, 2 anos e 11 meses de gestão, perdão, 2 anos e 11 meses de gestão, ficou mais de 2 anos sem CND praticamente. Que seriedade de orçamento que tem? Que pensamento de planejamento tem? Nenhum. Então, da minha parte, esse projeto vai receber um sonoro não pela rejeição, porque isso aqui é mentira, é história para inglês ver. É só isso que quer fazer para poder depois falar. Mas, dada a falta de credibilidade que esse governo tem, muito pouco vai conseguir produzir com essa mentira. Porque é fato que não tem como um município que deve 50 pedir autorização para dever mais 9. Deve minimamente 50, porque apura-se que é mais de 50 milhões. Minimamente 50. No município que não consegue, ano a ano, projetar uma economia que zere no final do ano, que produz déficit ano a ano, ter coragem de pedir autorização para emprestar 9 milhões de reais, já é ridículo isso daí. Sem contar, poderia buscar crédito, se fosse algo pensado, em Banco Paulista, nesses programas de incentivo do governo do Estado de São Paulo, que os juros é muito menor que taxa cambial de banco, né? Se pensasse lá atrás nisso, também não seria a solução. Então, vai ter o meu sonoro ou não pela rejeição ao projeto de lei. Continua em discussão o requerimento, projeto de lei 39 de 2019. Em discussão. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereadora, 15 minutos uma parte. O projeto. É só para complementar, que já foi muito bem dito aí pelo vereador Geraldo Atleta e pelo vereador Eduardo,
Só para complementar algumas coisas que nos chamam a atenção, dentro do próprio projeto, né? Durante a leitura, a gente já tinha lido esse projeto antes, tem alguns detalhes aqui que são muito interessantes. Primeiro que a gente sabe que foi feita uma negociação por parte do prefeito, né, um parcelamento de dívida do INSS, que até onde eu fiquei sabendo, ela não estava sendo honrada, né, o pagamento dessa dívida. Ela estava em atraso e é por isso que a gente vive tendo problemas para ter a certidão negativa de débitos no município. Então, assim, não dá conta de pagar o que tem hoje de dívida no município. Segundo, que quando a gente vai lendo aqui o projeto, fala que deixa eu achar a parte aqui. Fala que o município, para o pagamento, né, do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica a instituição financeira contratada autorizada a debitar na conta corrente da titularidade do município, mantida em sua agência, a ser indicada, os montantes necessários, amortizações e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados. Então, o que dá a entender aqui? Né? Eles estão autorizando, né, que esse pagamento seja feito o quê? Desconto de uma conta. Ou seja, se tiver recurso, vai descontar. Se não tiver, vai descontar também e vai pegar recurso do que seja necessário para o funcionamento do município. E aqui, no caso de os recursos do município não se encontrarem depositados na instituição financeira contratada, fica a instituição financeira depositária autorizada a debitar e posteriormente transferir os recursos àquela nos montantes necessários, amortizações e pagamento final da dívida. Ou seja, ela pode debitar na conta. Tendo arrecadado ou não o valor para cobrir a dívida, eles podem debitar. E fica também, dizendo aqui no artigo 7º, para assegurar o pagamento integral das operações de crédito contratadas nos termos dessa lei, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou dar garantias admitidas em direito. Que garantia? Ceder ou dar garantias admitidas em direito. O que é? Um imóvel? O que é? Um valor? Um terreno? Não está claro, né? Não está claro. E essas informações aqui, né, essa falta de informação, na verdade, que mostra para a gente que esse projeto ele vem só para colocar vereador contra a parede. É só para colocar vereador contra a parede. Né? Porque é uma situação, como bem disse o vereador Eduardo, que ele amanhã vai estar divulgando com toda certeza que os vereadores não quiseram aprovar o projeto para o asfalto. Só que quem acompanha a sessão aqui constantemente sabe, eu vou dar um exemplo bobo. Nós aprovamos ano passado um valor para fazer castração de animais no município. Esse ano nós aprovamos 30 mil. Ano passado foi um valor um pouco maior, que acho que eram uns 200 mil reais. Esse ano foi aprovado 30 mil reais. 30 mil para o município. Alguém viu algum animal sendo castrado nessa cidade? Né? A gente não vê nenhum serviço. Foi aprovado aqui nessa Câmara 600 mil reais para manutenção da estrada do Briquituba. Quem passa 700? Obrigado, vereador Anivaldo. 700 mil. Quem passa pela estrada do Briquituba vê a vergonha que é aquilo. Se ali foi gasto 700 mil, esses 9 milhões aqui não serão suficientes para fazer o asfalto nas áreas que ele está indicando. Tem uma política que era muito antiga e que hoje se chama de política nova, mas ela é mais velha do que andar para frente, que é a política do populismo. É usar a população como massa de manobra. Você pega a população e manipula através de informações erradas, né? Ou seja, por uma condução maldosa, como está acontecendo aqui nesse projeto hoje, ou por fake news, por mentiras, e você joga um político, né? Você joga o povo contra determinados grupos políticos, ou um político, ou uma categoria, que é o que o prefeito está tentando fazer aqui. Votar esse projeto é dar um cheque em branco para o prefeito. É dar um cheque em branco para ele preencher e colocar o município na situação que ele quiser. Na situação que ele quiser. Primeiro, que dá até medo de votar o que ele fala que ele vai fazer, porque ele nunca faz.
Segundo, que não tem garantia aqui de que esse empréstimo sairia. Não tem garantia, porque tem várias exigências que ele até deixa claro aqui no projeto, que ele não sabe se as agências vão, se vai estar de acordo com as exigências feitas pelas agências. Então, isso hoje a gente chama de populismo, né? Você fala o que a população quer ouvir, mas não necessariamente vai cumprir o que se fala. Isso é muito feio. É muito feio. A gente já viu o prefeito anunciando guarda municipal. Ele sabe que ele não tem condições financeiras. A gente tem professores do município tendo mais de R$600 de desconto em folha de pagamento, porque ele alega não ter dinheiro para pagar o plano de carreira desses professores. Esses professores já entraram na justiça, porque foi protocolado no Ministério Público um pedido, né, para que analisasse. O Ministério Público pediu para que se entrasse no Ministério do Trabalho, porque é uma questão trabalhista. Esses professores fatalmente vão ganhar, porque mexeu no salário base de professor, mexeu não só em gratificação. Professor que não tinha 1 centavo de plano de carreira teve dinheiro descontado. Então ele está gerando dívidas e mais dívidas para o município, brincando de administrar e brincando com os vereadores que estão aqui, colocando os vereadores numa situação de saia justa. Porque quem que não quer ver, quem que não quer participar de inauguração de obra, gente, como asfalto, pavimentação, de população que sofre? Quem que não quer? Todo mundo quer, mas ninguém aqui é irresponsável. O peso desse cargo aqui é muito grande. O peso é muito grande. Uma vez votado, não tem como voltar atrás. O peso disso tudo aqui é muito grande. Então, muitas vezes a gente tem que tomar decisões como essa, que são decisões difíceis, mas que em momento nenhum a Câmara titubeia, porque isso aqui é populismo. Isso aqui é enganar as pessoas. E os moradores desses bairros têm que ter consciência que eles estão sendo enganados. Essa obra não sairia. Não sairia. Ele não teria condições de fazer esse pedido de financiamento. E se fizer, não tem condição de pagar. E o barato sai caro. Porque essa gratuidade do transporte, ela está saindo de algum lugar. Esse dinheiro aqui sai de algum lugar. Então você tira de um lugar para poder colocar em outro. Saiu bastante asfalto na gestão passada lá em Mairinque. O que está acontecendo com o município de Mairinque hoje? Pagamento de funcionários sendo parcelado. Não sei se as pessoas têm acompanhado. Mas saiu muito asfalto, porque é bonito de fazer, né? Todo mundo vê, é uma obra grandiosa. Quem que não quer a frente da casa asfaltada? Eu morei quantos anos no Progresso, colocando pacote de plástico no pé para ir para a escola? Quantos anos? Quando saiu o asfalto, foi uma alegria. Todo mundo quer isso, mas não é a qualquer custo. Como o vereador Eduardo disse, se tivesse tudo perfeitinho, tudo sendo pago, tudo correto, pede-se um financiamento, não por essas vias, mas tem como pedir, né? Pede um financiamento, seria aprovado. A gente nunca criou caso aqui para aprovar nada. Mas do jeito que está aqui, quanto seria, gente, os juros desse empréstimo? Não tem essa informação aqui no projeto? Quanto seria? Vocês pedem empréstimo para debitar em conta sem saber a taxa de juros? Quanto seria? Qual proposta? Ah, mas isso aí depende da licitação. Mas foi feita uma pesquisa antes para esse tipo de financiamento? Né? Então, isso aqui é uma enganação. Isso aqui é uma enganação e espero que a população tenha consciência disso. Espero que a população entenda que não dá para cobrir a cabeça e descobrir o pé. Porque alguma parte vai ficar descoberta nessa brincadeira toda. São essas as minhas considerações. Continua em discussão o projeto de lei 39 de 2019. Em discussão. Ninguém querendo fazer outra palavra, eu coloco em votação nominal. Renatinho Watanabe. Rejeito. Eduardo Delegacia. Rejeito. Professora Meire Barbosa, rejeito. Geraldo Atleta. Rejeito. Bengala. Rejeito. Doutor Alexandre Amaral. Rejeito. Beto. Edmo Bofete. Rejeito. Enivaldo. Rejeito. Projeto de lei
3919, rejeitada por 9 votos. Em primeira discussão. Discussão única do projeto de lei 15/2019-L, que institui o Dia Municipal da Arrecadação de Alimentos. Pois não, vereador? Peço a retirada desse projeto por mais uma sessão. Coloco em discussão o pedido do Eduardo de adiar o projeto de lei por uma sessão. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis para a discussão, ao contrário, aqueles que se levantar. Está aprovado o pedido do Eduardo de adiar o projeto de lei por uma sessão. Discussão única do requerimento 624/2019. Solicito a secretária a fazer a leitura do projeto de lei e os seus pareceres. Requerimento número 624/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requeremos a prorrogação por mais 60 dias do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito criada pelo Decreto Legislativo número 115/2019, de 22/2/2019, e nomeada pelo ato da Presidência número 4/2019, destinada à apuração do fato determinado consistente no corte de árvores existentes na área pública, especificamente a área de permuta com a CBA, objeto da Lei Municipal número 2014, de 2 de outubro de 2018. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 14 de novembro de 2019. Doutor Alexandre Amaral, presidente. Professora Meire Barbosa, relatora. Eduardo Delegacia, membro. Edmund Bofete, membro. Enivaldo, membro. Coloco em discussão o requerimento 604. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador? Eu peço a suspensão da sessão por 3 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador Enivaldo e suspender a sessão por 3 minutos. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis para a discussão, contrário, queira se levantar. Está aprovado o pedido do Enivaldo de suspender a sessão por 3 minutos. Solicito a secretária a fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Edmund Bofete. Presente. Enivaldo. Presente. Continua em discussão o requerimento 624. Ninguém querendo fazer outra palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Aprova. Professora Meire Barbosa, aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Edmund Bofete. Aprova. Enivaldo. Aprova. Requerimento 624, aprovado por 8 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto 15/2019-L. Discussão única do projeto de lei 17/19-L, que dispõe sobre obrigatoriedade de alinhamento e retirada de fios, cabos, equipamentos excedentes fixado em poste, energia elétrica e telefonia e da outras providências. Discussão única do projeto de lei 18/2019-L, que dispõe sobre denominação derogadora pública e especifica. Discussão única do projeto de lei 35/2019, que dispõe sobre autorização de crédito adicional suplementar. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui 3 minutos para a deliberação das primeiras discussões do projeto de lei 36, 37... Nada mais havendo tratado na presente sessão, damos a mesa por encerrada. Tenham uma boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 92ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito a secretária a fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Beto. Edmund Bofete. Presente. Enivaldo. Presente. Dando início à ordem do dia, temos primeira discussão do projeto de lei 36/2019, que dispõe sobre a alteração dos anexos 2 e 3, que entregam a Lei Municipal número 1954 de 2017, que trata do plano plurianual para exercício de 2018 a 2021 e da outras providências. Solicito a secretária a fazer a leitura do projeto e de resolução.
Alumínio, 13 de novembro de 2019. Mensagem número 36, 2019. Senhor Presidente, via da presente encaminhamos a elevada deliberação desta edilidade o incluso projeto de lei número 36, 2019, que trata de alteração dos anexos 2 e 3 do PPA, exercício 2018-2021, lei número 1954, de 12 de 12 de 2017, motivado pela seguinte inclusão. Programa 0204, ação 1.126, equipamentos imobiliários para atenção especializada em saúde, valor R$ 175.680. Esse projeto não consta no PPA e na LDO, que faz necessário para aquisição de equipamentos permanentes, equipamentos de informática e veículos para unidades de saúde. A presente despesa será custeada pelo orçamento impositivo da União, com o repasse de recursos financeiros do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, destinado através de emenda parlamentar para aplicação na saúde especializada. Considerando os enormes benefícios que os investimentos pretendidos proporcionarão à coletividade aluminense, é que pedimos que o projeto de lei seja apreciado em regime de urgência. Certos de que os senhores edis, no seu alto entendimento, acatarão o pedido, subscrevemos-nos com os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 36, 2019. Dispõe sobre alterações nos anexos 2 e 3 que integram a Lei Municipal número 1954, 2017, que trata do Plano Plurianual para os exercícios de 2018 a 2021 e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Eu peço a retirada do projeto para uma sessão para análise. Coloque em discussão o pedido da vereadora de adiar esse projeto de lei por uma sessão, em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aquele que for favorável permaneça como estão, ao contrário, se levantar. Está aprovado a pedido da vereadora de adiar o projeto de lei por uma sessão. Primeira discussão do projeto de lei 37 de 2019, que dispõe sobre a alteração dos anexos 5 e 6, que integram a Lei Municipal número 2007 a 2018, que trata da Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2019 e da outras providências. Solicito a secretária a fazer a leitura do projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente. Como o projeto anterior, eu peço a retirada desse projeto para uma sessão para análise. Coloco em discussão o pedido da vereadora de retirar o projeto de lei por uma sessão, uma discussão. Ninguém querendo fazer a palavra, coloco em votação. Aqueles que foram favoráveis para essa questão, ao contrário, que se levantar. Está aprovado o pedido da vereadora Meira de suprimir, não, adiar a discussão do projeto de lei por uma sessão. Nada mais havendo tratar na presente sessão, damos as medidas por encerrada. Tenha uma boa noite.